A CEMIG acabou de divulgar o seu resultado, a gente vai estudar e entender esses números e comentar principalmente sobre uma ótima notícia que envolve dividendos. Vídeo rápido sobre CEMIG, com códigos de negociação CEMIG 3 e CEMIG 4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou 4.370% aos sócios, contra um retorno de apenas 472% do Ibovespa, o principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na empresa se transformou hoje em mais de R$ 44.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. CEMIG, que é uma das poucas altas que a gente tem nesse ano, enquanto o Ibovespa patina e anda de lado, apenas em 2024 as ações já subiram mais de 35%. Hoje pela manhã, acompanhando as ADRs dela negociada lá fora, na data de ontem os papéis subiram 3,6% e hoje, antes da abertura, depois da divulgação, eles já subiam mais 3,5%, então mais de 7% de alta nos últimos 2 dias. O resultado por aqui não foi diferente. Logo na abertura, a empresa subia quase 7% na Bolsa de Valores, uma alta muito forte, puxada por um bom resultado, mas acima de tudo, por mais um anúncio de dividendos que a empresa fez. Em vídeos anteriores, a gente trouxe aqui essa possibilidade de dividendos extraordinários da CEMIG, e esse dividendo finalmente chegou. A gente fala de mais de 1,4 bilhões de reais, que em mais uma notícia positiva são em forma de dividendos. Vale sempre lembrar que dividendos são livres de imposto de renda, a gente tem incidência de 15% de IR no caso de juros sobre capital próprio, e isso só mostra o quão boa a CEMIG é quando a gente fala de remuneração ao sócio, de pagamento de dividendos, e o momento que a gente tem uma Selic tão alta, a renda fixa chamando muito atenção na carteira da maioria dos investidores. A CEMIG é uma daquelas poucas empresas que ainda remuneram mais do que a renda fixa, que ainda remuneram mais do que a Selic. Isso não é algo passageiro, ela sempre pagou muito bem e fez parte daquela nossa carteira de dividendos perfeita, e o mercado espera que ela também pague assim pelos próximos anos. O dividend yield atual dela está acima desses 12% e o mercado já projeta algo na casa de 11% também para o próximo ano. Fora isso, na carta da empresa, ela traz que esses dividendos são adicionais, então aqui a gente fala de um dividendo extraordinário e o valor bruto por ação é de 0,49. Aqui não existe distinção de ações ordinárias e ações preferenciais. Tanto a ON quanto a PN vão receber esses mesmos 49 centavos cada uma, e para ter direito a esses proventos, o sócio ele vai ter que estar posicionado no dia 23/8, na semana que vem, data ex dia 26 e a data de pagamento dia 30/8, daqui a 16 dias. E a gente tem mais uma notícia positiva aqui, que é um anúncio de dividendos extraordinários e em um fluxo de rápido pagamento. A companhia divulgou isso no dia 13, que foi ontem, a Datacom já é no dia 23 e o pagamento no dia 30 desse mês. Então, no intervalo de 17 dias, a empresa anuncia, tem a Datacom e já faz o pagamento na conta para quem é sócio. Desde lá de trás, as ações não param de subir. O dividend yield atual da empresa é de mais de 12%. Aqui a gente fala da CEMIG 4, as preferenciais, e vale lembrar que aqui ainda não entrou esse dividendo extraordinário. Então esse dividend yield atual dela vai ultrapassar os 15%, porque quando a gente pega esse 0,49 que a empresa acabou de anunciar e coloca em cima da cotação atual, a gente tem um dividend yield de mais de 4% apenas para esse pagamento extraordinário. A CEMIG, com isso, ela quebra essa rotina de pagar apenas 2 vezes no ano, porque com esse anúncio, agora aqui em 2024, a gente também vai ter um pagamento no mês de agosto. A gente enxerga a empresa sendo negociada muito próximo também daquela média histórica, e todo aquele desconto que existia lá atrás, muito por conta de toda aquela situação que envolve a federalização, ele começa a desaparecer. O mercado enxerga que a federalização já não é algo assim tão fácil de acontecer e o mercado começa também a buscar esse ajuste, deixando o dividendo um pouco de lado, ou pelo menos tentando deixar de lado, porque depois de divulgação de resultados a gente começa a ter revisões e relatórios sobre as empresas, e no caso da Genial, que tem uma recomendação de manutenção da CEMIG, eles comentam sobre a gestão eficaz da empresa
que ela traz números robustos e consistentes trimestre após trimestre, só que a chamada desse próprio relatório envolve dividendos extraordinários. Então, muito do que vocês vão ver vai ser voltado a dividendos, porque sem dúvida nenhuma é o destaque positivo da CEMIG nesse trimestre, porque do lado do balanço a gente não teve surpresa nenhuma. A empresa trouxe um lucro de 1,13 bilhões de reais, uma queda de 6,6%, mas calma. A receita da empresa subiu 7% e o EBITDA, sempre muito importante para a gente tentar encontrar alguma distorção, ele também cresceu no período. Então, apesar de uma queda no lucro, a gente teve avanço de receitas e avanço do EBITDA. E a gente vai estudar e olhar um pouco melhor para isso agora, através do resultado oficial da companhia. A empresa no início já traz a boa classificação que ela tem, traz o crescimento no EBITDA, a pequena queda no lucro, que se a gente olhasse para o FRS, que é no padrão internacional, a gente teve crescimento no lucro da empresa, e aqui embaixo sempre muito interessante de comentar, o EBITDA por segmento, o que cada operação da empresa contribui no resultado final dela. Comercialização é uma parcela bem pequena aqui de 94 milhões, depois a gente tem transmissão, gás com 237 milhões, uma contribuição muito interessante já, e apenas na segunda posição aparece geração de energia. A CEMIG ela é mais de 50% distribuição, 1,3 bilhões de reais de contribuição no resultado final da empresa. E aquilo que eu sempre trago, principalmente para os membros, fica aqui o convite para você fazer parte da comunidade, aquela conversa de que o filé mignon do setor de energia é geração, ela não existe. Se a gente fosse levar ao pé da letra, o melhor setor seria a transmissão, que distribuição é algo ruim, de difícil execução. A CEMIG é a prova de que isso não é verdade. A CPFL é uma grande prova de que isso não é verdade. Tudo depende da capacidade da empresa. A CEMIG é uma empresa muito capaz, mais de 50% de tudo aquilo que ela fatura vem da parte de distribuição. É algo que consome muito dinheiro, consome um alto capex, é verdade, mas se bem feito e bem executado como a CEMIG faz, isso traz muito lucro para a empresa e também traz muito ganho e dividendos para o acionista. Parte de DEC e FEC, que é algo importantíssimo para a gente acompanhar, principalmente distribuidoras. O Estado ele está apertando muito, a gente teve exemplo agora aqui de São Paulo, e a CEMIG ela melhorou bastante, principalmente aqui no DEC, nesse trimestre. Ele não só voltou para dentro do limite regulatório, como a empresa entregou uma margem considerável. Então ela sobrou no que diz respeito à interrupção do sistema. Parte de custos também sem nenhuma surpresa, só notícias positivas. O quadro de pessoal teve uma ligeira alta, mas um comentário rápido aqui, vai ser muito difícil a gente enxergar aquelas grandes quedas que está existindo, por exemplo, na Copel e em diversas outras empresas que foram privatizadas. Dificilmente isso vai acontecer com a CEMIG, mesmo com programas de demissão voluntária, mas o importante aqui é, mesmo com um quadro robusto de pessoal, a empresa ainda é eficiente, a empresa ainda retorna muito. Fora isso, a gente tem o CAPEX, que ele sempre vai ser destaque, desde a divulgação do plano de investimentos da empresa. A gente fala de 34 ou 35 bilhões de reais até 2028, é um dos maiores planos que eu já vi de investimentos do setor elétrico. 2,5 bilhões é o que a empresa investiu no primeiro semestre desse ano, e eu vou até dar um zoom, no planejamento de 2024 fica claro como toda essa faixa em azul claro, ela é de distribuição. Distribuição é capital intensivo, é um capex gigantesco, e por isso muitas pessoas não gostam, mas como a gente acabou de falar, isso não é negativo, se bem executado, isso traz receita e traz muito lucro. A dívida da empresa teve uma alta de mais de 18%, poderia ser algo preocupante, só que a gente está no momento de muitos investimentos. Recentemente a empresa inclusive segura a distribuição de dividendos. Não é porque ela está com um dividend yield tão alto que ela está distribuindo tudo o que ela pode, não. Na realidade, até mesmo a Genial traz isso no último relatório, que a empresa deve manter essa política de distribuir apenas 50%, e mesmo com apenas 50% de payout, a CEMIG consegue entregar mais de 10% de dividendos. A gente tem uma relação de dívida líquida versus o EBITDA de apenas uma vez hoje, e é sempre importante o sócio ficar de olho, porque isso tem tudo a ver com os covenants da empresa. A partir do momento que ela passa do limite, toda essa questão de pagamentos ela vai ser revista, e o desafio ele é muito grande de ter um alto capex, um alto investimentos, tocar novos projetos e ao mesmo tempo controlar a dívida, e para não ter que reduzir esses proventos. No resumo de tudo, a empresa trouxe um aumento de receita de 7%, uma melhora no EBITDA, e o lucro líquido aqui embaixo, no recorrente, uma queda de 6%. Saiu de 1,2 bilhões no ano passado para 1,1 bilhões nesse ano, muito por conta de ajustes. Operacionalmente, a gente acabou de ver que a empresa continua entregando bons números.
Então esse foi o vídeo de hoje. De maneira mais aprofundada, a gente olhou e estudou os números da empresa, e fora isso, a notícia positiva fica por conta do anúncio de dividendos extraordinários, de 50 centavos por ação, livres de impostos, e em um fluxo de muito rápido pagamento. No final desse mês, dia 30, já vai cair na conta de todo mundo que é sócio da empresa. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto, e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão, e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.